Fala rapaziada esperta do Mundo História, do Mundo Edu, eu sou o professor Bussunda. Hoje nós vamos estar falando sobre o processo de expansão territorial brasileiro relacionado aos tratados aí do período colonial. Vamos lá, segue a vinheta. Moçada, nós já trabalhamos em uma outra aula nossa aí, ó, o nosso processo de expansão territorial. A gente estava vendo aqui o seguinte: ao longo do século 17 e 18 foi sendo feita uma ocupação do interior aí com as drogas do sertão na região amazônica, com a pecuária no sul, com a pecuária no nordeste, com os bandeirantes, que são os pioneiros disso tudo, ocupando áreas do interior e fazendo comércio, fazendo apresamento de indígenas e, por fim, a mineração. Aí, rapaziada, com isso tudo, o Brasil ele vai começar a rever os seus territórios através de tratados que vão ser feitos no século XVIII, principalmente, junto à Espanha. O ponto nevrálgico mesmo, moçada, da expansão territorial brasileira havia sido a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento em 1680. Os espanhóis não aceitavam Sacramento às margens do Rio da Prata, sendo que na outra margem estava lá desde o século XVI a cidade de Buenos Aires. Eu não quero ver isto! E foi aí que nasceu toda uma discussão sobre os limites do Brasil, que até então estava delimitado oficialmente pela linha de Tordesilhas ainda de 1494. Depois de Sacramento ter sido fundada e invadida no mesmo ano de 1680, os portugueses e espanhóis, intermediados pelos ingleses, que eram amigos dos portugueses, vão negociar em 1681 o Tratado de Lisboa. Rapaziada, pelo Tratado de Lisboa, Sacramento vai passar a pertencer a Portugal, mas observem vocês, a prerrogativa geral da linha de Tordesilhas continua valendo, tá? Só Sacramento é um território considerado dos portugueses uma ilha portuguesa, além da linha de Tordesilhas. Porém, rapaziada, esse é o início de todo um processo de tratados que vão acontecer agora ao longo do século XVIII. Sacramento foi o primeiro território cedido aos portugueses, mas muitos outros territórios serão conseguidos pelos portugueses ao longo do século XVIII. Em 1713, gente, nós tivemos o Tratado de Utrecht. Utrecht é uma cidade espanhola e a Espanha estava cedendo a região amazônica para os portugueses e franceses. Os espanhóis não tinham se preocupado com aquela área, lá existiam mais jesuítas e existia a exploração de drogas do sertão que não interessavam aos espanhóis, e existia também a Guiana Francesa, que havia sido fundada no século XVII ainda pelos invasores da França. O que foi feito em Utrecht em 1713? Ficou definido o limite norte do Brasil entre o que era dos portugueses e a Guiana Francesa, que era dos franceses. Moçada, o rio Oiapoque até hoje é o conhecido como ser o norte do Brasil, e foi em 1713 que ele ficou definido como o divisor de terras entre Portugal e França, enquanto que a Espanha abria mão daquele território. Em 1715, nós vamos ter um novo Tratado de Utrecht. Tá? De novo na cidade de Utrecht, agora para ver a questão sobre a colônia de Sacramento. Porque em 1715 a colônia de Sacramento foi reconhecida oficialmente como um território português. Ah, peraí, tu falou agora há pouco que Sacramento já tinha sido entregue pelo Tratado de Lisboa de 1681 e agora de novo? É que deu um probleminha. Na verdade, moçada, o que rolava é que os argentinos não aceitavam Sacramento, e os argentinos vão ao longo do século XVIII fazer invasões não só a Sacramento, como também invasões ao território do sul do Brasil. Ai, mamita querida! E entre 1704 e 1714, quer dizer, um ano antes do Tratado de Utrecht de 1715, os argentinos tinham sitiado a região de Sacramento porque eles não estavam aceitando que aquele território ali do lado de Buenos Aires fosse de Portugal. Argentina! Argentina!
E aí, no Tratado de Utrecht de 1715, a Espanha reconheceu que sim, Sacramento é um território português e os argentinos já haviam se retirado daquela região. Mas o grande Tratado de Terras do Brasil, moçada, ele estava por nascer em 1750 e também é o grande tratado que pode aparecer para você em processos de vestibular ou de Enem, que é o Tratado de Madrid, da metade do século XVIII. O Tratado de Madrid, moçada, ele permite basicamente essa formação aqui para o Brasil nesse mapa, a conquista do Oeste. Finalmente, gente, desaparece a linha de Tordesilhas, que servia ainda como grande limitador da expansão, e nós temos esse novo formato que o diplomata português Alexandre Gusmão acabou conseguindo através do direito do uti possidetis. Moçada, o princípio do uti possidetis foi muito usado para a questão de terras. Ele é uma espécie de uso capião. Se a terra pertence a você e você não ocupou, mas outro veio e ocupou e você não reivindicou aquela terra, ela passa a ser do outro. Foi justamente o que Portugal fez. Esta parte oeste do Brasil pertencia à Espanha, mas a Espanha nunca se interessou e nunca ocupou. Os portugueses ocuparam, foram gradualmente ocupando, e aí veio o princípio do uti possidetis. Ocupamos, agora é nosso. Esse Tratado de Madrid de 1750, que é o maior tratado de terras do Brasil, moçada, ele trazia um ponto específico para o Sul, que não era baseado necessariamente no uti possidetis. No Rio Grande do Sul, existiam os 7 povos das missões, que na verdade, moçada, são um avanço dos jesuítas ao Rio Grande do Sul, justamente para conter o avanço português em direção ao Sacramento. Veja só, nós tínhamos a colônia de Sacramento no atual Uruguai e no oeste do Rio Grande do Sul, os 7 povos das missões. A colônia de Sacramento, ela era dos portugueses, os 7 povos eram dos jesuítas espanhóis. O que se firmava no Tratado de Madrid de 1750 para o Sul? Ia se trocar os 7 povos que pertenciam aos espanhóis por Sacramento, que pertencia aos portugueses, para que Portugal pudesse ter um território contínuo e para que finalmente o pessoal de Buenos Aires tivesse atendido o pedido de não ter Sacramento ali do lado incomodando. Os governos de Portugal e de Espanha estavam em acordo em fazer a troca. Porém, moçada, os jesuítas não queriam sair dos 7 povos para ir embora para outra margem do rio Uruguai, conforme dizia o tratado. Os jesuítas reagiram, moçada, e nasceu a Guerra Guaranítica, uma guerra interessante, onde que os jesuítas, com os Tupi-Guarani, que eram os índios que estavam nos 7 povos das missões, eles se voltam contra o governo de Portugal e Espanha. Foi uma guerra interessante, foi um conflito onde que os jesuítas conseguiram armas com alguns dissidentes do governo, onde que os indígenas se armaram com seus arcos e flechas e com o que podiam e tentaram resistir nos 7 povos das missões. Acredita-se que aproximadamente 30 mil indígenas possam ter morrido durante esse conflito de 2 anos e, por fim, o governo de Portugal e Espanha desistiram dessa troca aqui no Rio Grande do Sul. Por consequência da Guerra Guaranítica, os jesuítas acabaram sendo expulsos depois do Brasil e da América Espanhola, e o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro português todo-poderoso da época, conseguiu, junto ao Papa, a extinção da Companhia de Jesus. Mas os portugueses estavam desistindo provisoriamente dos 7 povos, e em 1761 foi feito o Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo fazia com que os 7 povos permanecessem sob a administração espanhola, agora uma administração laica, sem os jesuítas, e Sacramento continuasse com os portugueses. Adiante, rapaziada, nos nossos tratados de limite, nós tivemos esse tratado aqui, o Tratado de Santo Ildefonso de 1777. E você pode observar, moçada, que é um tratado relativo ao sul também, e que metade do estado do Rio Grande do Sul foi perdido para os espanhóis. O que aconteceu? Pouco tempo depois do Tratado de El Pardo, o governante de Buenos Aires, Dom Miguel de Cevallos, resolveu fazer uma grande invasão ao sul do Brasil. E Dom Miguel de Cevallos invadiu o que é hoje Rio Grande do Sul e boa parte do que é Santa Catarina, chegando à ilha de Santa Catarina, onde está situada Florianópolis. Existiu uma grande briga dos estancieiros, dos militares, contra os argentinos.
E até 1777, esses estancieiros e militares conseguiram recuperar metade do Rio Grande do Sul. Por isso, no Tratado de Santo Ildefonso, os portugueses conseguem ficar de novo com Santa Catarina e com a metade leste do Rio Grande do Sul, enquanto que a metade oeste, que inclui os 7 povos das missões e mais a colônia de Sacramento, ficou sob o poder dos espanhóis. E moçada, até 1801 nós teríamos muitas brigas no sul entre os luso-brasileiros, portugueses e os descendentes de espanhóis que viviam na região da Argentina. Em 1801 vai ser firmado o Tratado de Badajoz, que definiu o limite atual do Rio Grande do Sul e a fronteira sul do Brasil. Pelo Tratado de Badajoz, finalmente, os 7 povos que haviam sido conquistados através de guerras dos estancieiros e militares contra os argentinos ficaram com os portugueses e com o Brasil. E a região da colônia de Sacramento acabou ficando, em definitivo, com os espanhóis e não se fala mais nisso em relação ao sul. Claro, rapaziada, vão existir, afora esses tratados, muitos interesses ainda dos portugueses e depois do Brasil independente, do Império do Brasil, sobre o Uruguai, que vai ser incorporado inclusive ao Brasil no início do período imperial. Vão existir também outros tratados que vão complementar a expansão rumo ao oeste, pegando um pedacinho do Mato Grosso, pegando a região do Acre, mas são tratados que a gente vai ver adiante ao longo do século XIX e ao longo do período republicano no século XX do Brasil. Para o período colonial, era isso e fechamos a expansão rumo ao oeste, que é o item importante aí para muitos vestibulares dos quais vocês possam fazer, tá, rapaziada? Essa aula, rapaziada, ela trouxe muitas informações e datas. Eu aconselho que você pegue o nosso resuminho que sai sempre junto aqui com as nossas videoaulas, dê uma olhadinha nesse resumo, dê uma lida e dê uma atenção especial, dica minha, no Tratado de Madrid, que é o que sempre tem mais condições de aparecer em processos de vestibulares. No mais, segue firme e forte, segue estudando. Nós do Mundo Edu estamos com vocês e fica aqui um grande abraço e bons estudos. Tchau!